paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em Estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus, em Parnamirim, na Boa Esperança, sobre a coordenação do pastor Georgen. Eu me chamo Irmão Salomão, sou superintendente aqui da Escola Bíblica Dominical. Está comigo aqui o diácono Diego Moraes. Nós vamos comentar a lição de número 9, a lição de adulto, certo? Lembrando também aos irmãos que esse canal ele comenta também a lição dos jovens. Antes da gente começar a comentar essa lição, eu já te peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Quando você deixa o like, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim vai passando para outras pessoas. E assim a palavra de Deus ela é proclamada aos quatro cantos da terra. A lição que nós vamos comentar, a lição número 9, como já foi dita, tem como tema o avivamento pentecostal no Brasil. O textuário que se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 5 e o versículo número 6, que diz assim: E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. A verdade prática que diz assim: Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. A leitura bíblica em classe, que é a segunda base da lição, a primeira foi a que eu li, que é o textual da lição, é a segunda base que diz que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo número 19, do versículo 1 ao versículo de número 7. Eu peço que você leia com os seus alunos, é importante essa leitura, é o que vai dar base a todo o estudo. Eu sempre gosto de comentar sobre os objetivos da lição, porque cada objetivo ele está subordinado a cada tópico da lição. Quando você conclui cada tópico, você automaticamente está cumprindo ou respondendo a cada objetivo da lição. Que diz assim, os objetivos. O primeiro diz assim: mostrar que o avivamento de Atos se repete no Brasil. O segundo objetivo diz assim: pontuar o nascimento do novo movimento. O terceiro é explicar a expansão do avivamento pentecostal, certo? Esses são os três objetivos da nossa lição. A introdução, vou destacar aqui alguns pontos para a gente comentar, que é importante, que fala sobre a chegada do movimento pentecostal no Brasil. Ele mudou a realidade espiritual, e mudou mesmo, mudou para melhor, certo? Desde o país da reforma, deixou o país de forma inquestionável e irrepreensível em termos de liturgia, proclamação do evangelho, manifestação do poder de Deus, e ainda melhor, com sinais e prodígios e maravilha. Quer dizer, além da transformação que houve no Brasil, ele trouxe também sinais e maravilhas. O poder de Deus foi derramado aqui no Brasil, certo? E vindo dos Estados Unidos, os missionários Daniel Berges e Gunnar Wingre chegaram nas terras brasileiras em 1910, quando eles embarcaram aqui no Brasil e trouxeram esse poder de Deus. E Deus usou eles plenamente, foi usado, daí teve um início o maior avivamento em terras brasileiras. Esses homens usados por Deus, ele trouxe essa mensagem de poder, de transformação de vida, e aí teve essa grande mudança, o que trouxe, a palavra do Senhor trouxe essa grande mudança de poder de Deus aqui para o Brasil, irmão Diego. Exatamente, irmão Salomão, e nessa lição em que estamos vendo os aspectos do avivamento e desse movimento espiritual pentecostal no Brasil, o primeiro tópico da nossa lição é o movimento de Atos se repete no Brasil.
O comentarista começa com o primeiro ponto, Pentecostes entre os salvos. Então, para uma recapitulação rápida, nós sabemos que Pentecostes é o cumprimento profético de um derramamento do Espírito Santo feito ainda no Antigo Testamento. A festa de Pentecostes, na verdade, foi instituída na lei. Ela é citada em Êxodo, Deuteronômio, Números, e lá ela acontece, também recebe o nome de primícias, não é? Acontece 50 dias depois da festa das primícias, né? E Pentecostes faz uma referência aos 49 dias, ou seja, as 7 semanas, mais um, que é comemorado no 50º dia depois desse período. Mas, depois dessa recapitulação bem rápida, para nos posicionarmos, esse cumprimento profético que acontece no Pentecostes lá em Jerusalém se repete no Brasil. O comentarista aqui cita o fato de o Brasil ser já o lugar, a sede de várias igrejas históricas, reformadas, mas que ainda não criam ou não aceitavam a doutrina do batismo no Espírito Santo. Não é sem propósito que Atos 19, do 1 ao 7, é escolhido pelo comentarista como base, uma das bases para a nossa lição. Porque relata a visita de Paulo à igreja de Éfeso. E nisso nós temos essa semelhança, irmão Salomão. Porque o apóstolo Paulo chegou em Éfeso, encontrou crentes genuínos, autênticos, sinceros, mas que ainda não haviam recebido o batismo no Espírito Santo. Esse é o cenário no Brasil também, no desembarque dos missionários Daniel Berg e Gunnar Vingre. Amém. O segundo ponto vai nos falar sobre a plenitude do Espírito Santo. O nome já diz a plenitude, pleno, né, do Espírito Santo. O autor da lição, nosso pastor Elinaldo, ele fala assim, como vimos na lição anterior, as duas experiências, né, distintas do livro de Atos dos Apóstolos. Essas experiências, ele fala aqui muito, ele detalha e explica muito bem sobre ela, que a primeira foi a experiência da salvação, certo? Foi a primeira experiência, no qual os discípulos foram batizados já sendo salvos, certo? Que a condição para o revestimento de poder se realizar na vida, tem que ser na vida de um crente salvo, que tem o seu nome escrito no livro da vida. A segunda a experiência distinta do livro, ele mostra aqui que o batismo no Espírito Santo foi o que aconteceu, sendo salvo e sendo batizado com o Espírito Santo. Em Atos 19, vemos essas duas experiências de maneira muito clara, muito evidente. Ele fala assim, que primeiro, os discípulos foram batizados em água, e depois receberam o Espírito Santo com imposição de mãos. Então já tem que estar mostrando que em Atos 19, que eles foram batizados em águas e depois receberam o Espírito Santo com a imposição das mãos. Esse recebimento teve evidências físicas de línguas e profecias, quer dizer, o que atestou, foi comprovado pelo poder de Deus, as línguas e profecias, mostrando que a pessoa foi revestido de poder, certo? Outro detalhe que é muito importante é tão distinta da salvação que aquele pode ser identificado fisicamente por meio de línguas, como confirmação do dom de Deus. Então, o revestimento de poder, ele é diferente da salvação, certo? A pessoa, quando é salva, ela é selada com o Espírito Santo de Deus, no qual esse selo atesta que a pessoa pertence a Deus. Mas o que vem depois é um revestimento de poder, como uma capacitação para uma realização da obra do Senhor, para engrandecer ao Deus Todo-Poderoso. Foi o que aconteceu com os discípulos lá em Éfeso. Então, eles foram revestidos de poder, irmão dele. Isso, e no terceiro ponto nós vamos ver o ponto chamados por Deus.
onde o comentarista começa, e a gente continua vendo nesse primeiro tópico, esses aspectos e semelhanças do avivamento espiritual que o Brasil experimentou com o que acontece na igreja de Éfeso, no relato de Atos 19. E concluindo esse tópico, o comentarista diz aqui, no primeiro parágrafo, algo semelhante aconteceu aqui no Brasil, por intermédio de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Pela direção de Deus, os dois missionários suecos chegaram ao Brasil em 19 de novembro de 1910, então no início do século XX. O que encontraram, irmãos, foi uma igreja autêntica, de crentes sinceros, mas uma doutrina que não aceitava o batismo no Espírito Santo. Os dois missionários vinham sob o impulso do Espírito Santo, avivados, fervorosos. Irmãos, não demorou até que o primeiro crente se batizasse. E isso causou um impacto, né? Isso causou uma reação das igrejas que já estavam aqui. A irmã Celina, né, de Albuquerque, foi a primeira cristã brasileira a ser batizada no Espírito Santo. Então, queridos, a gente fecha esse tópico, que é o primeiro da nossa lição, pensando a respeito dessa realidade. É possível ser crente fiel, autêntico, genuíno, sincero, sem experimentar a plenitude do Espírito Santo. Mas a vontade de Deus é essa, para que a obra dele seja feita no impulso e na direção do Espírito Santo. Se não fosse assim, a vontade perfeita, ideal, vamos chamar assim, a vontade ideal, Jesus não teria dito aos seus discípulos que ficassem em Jerusalém até, olha a condição, que do alto eles fossem revestidos de poder. A realidade é que no reino espiritual nada podemos fazer se não for por Cristo Jesus e pela autoridade espiritual que confere o batismo no Espírito Santo. Amém. Vamos entrar no nosso segundo tópico da lição, que tem como tema o nascimento de um novo movimento. É o tema do segundo tópico. O primeiro ponto vai falar sobre a pregação do avivamento pentecostal. Essa pregação, como a gente já falou no início, foi pregada pelos dois homens de Deus. A lição fala assim: a pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais, causando incômodo e preocupação. É assim que acontece. Quando alguém prega a palavra do Senhor, provoca incômodo sim, atrapalha muitas pessoas que não querem andar de acordo com a vontade do Senhor. Eles aqui, eles não foram bem aceitos, como nosso irmão David já falou aqui um pouco antes. Eles não foram bem aceitos pelos pastores das igrejas históricas, diz assim. A irmã Celine de Albuquerque, membro de uma das igrejas tradicionais, ela aceitou, ela viu a mensagem do Senhor e foi a primeira a ser batizada pelo Espírito Santo. E ela tomou a decisão de ficar em casa, orando a Deus para que ele confirmasse se aquela doutrina estava correta. Ela tomou essa decisão, ficou em casa, consultou a Deus, certo? E assim a irmã Celine recebeu o dom do Espírito de Deus e por isso é considerada a primeira brasileira batizada no Espírito Santo em nosso país. Foi a primeira mulher a ser batizada. Isso causou um grande rebuliço mesmo. As igrejas aqui presentes não aceitaram de maneira nenhuma. Ele fala assim: outros irmãos se juntaram a ela e foram também batizados no Espírito Santo. Infelizmente, a direção da igreja da qual essa irmã fazia parte não concordou com aquele avivamento espiritual e promoveu uma reunião para confirmar quem estaria de acordo com a mensagem dos missionários. Nessa reunião, 9 irmãos se levantaram e foram convidados a deixar a igreja. Então, é isso que acontece. Quando as primeiras pessoas foram batizadas aqui, o primeiro movimento do derramamento do poder de Deus causou podemos dizer, esse rebuliço mesmo, o rebuliço santo, porque Deus move as coisas
segundo o seu bel prazer. A vontade de Deus tem que sempre imperar, certo? E assim iniciou uma história de perseguição que marcaria o movimento pentecostal no Brasil. O início, o pontapé inicial da perseguição foi daí, quando essa irmã foi batizada e outros irmãos foram batizados, irmão Diego. É isso que a palavra de Deus ela traz. Transformação, mas ao mesmo tempo, traz também perseguição às pessoas que escolhem estar do lado de Deus. Exatamente. E a gente precisa lembrar que a gente deve se preocupar quando não há perseguição. É verdade. Ai de vós quando vos bendisserem nas praças. A gente não tem que estar preocupado quando há perseguição, porque essa é a condição natural de quem porta o verdadeiro evangelho. Mas quando nós não somos perseguidos e, pelo contrário, somos benditos nas praças, como disse Jesus, é aí que a gente deve se preocupar. É onde mora o perigo. Esse é o problema. Irmão, só para que não fique nenhum mal entendimento. Isso foi Jesus quem estabeleceu. Veja, a plenitude do Espírito Santo era desejável para os seus discípulos. Eles receberam uma ordem para que não iniciassem os seus ministérios ou saíssem de Jerusalém até que fossem revestidos de poder do alto. Como é que nós hoje e algumas pessoas se atrevem a querer fazer a obra espiritual pela força do braço de suas mãos, por causa do curso de teologia ou da preparação? Isso tudo é desejável, irmãos. É bom, é muito bom. Ora, esse é o conselho bíblico: crescei na graça e no conhecimento. Mas é essencial e a gente precisa concordar com o que diz as Escrituras. Sem Cristo, nós sabemos, nada podemos fazer. E a presença do Espírito Santo, cooperando com a igreja primitiva, foi a razão pela qual ela cresceu tanto, né, irmão Salomão? Apesar da perseguição. E a gente vai ver aqui nesse ponto, crescimento e perseguição, como o irmão Salomão citou muito bem, causou um impacto, isso causou uma reação negativa na liderança da igreja que já existia aqui. Ao invés de abraçar o movimento, o avivamento espiritual, ele na verdade foi rejeitado. E essa perseguição, queridos, acontecia pelos irmãos da igreja. Nós vimos que os irmãos que concordaram com os missionários foram convidados a deixar, a congregação. Mas também houve muitas perseguições pelos não crentes. Há vários relatos, o comentarista da lição cita aqui, casos em que um punhal foi puxado contra o missionário Gunnar Wingren. Temos outro caso em que uma casa de pregação foi cercada e apedrejada. E nós sabemos, irmãos, que além desses relatos aqui, já ouvimos muitos outros casos, né? Muitos casos de perseguição, de violência, de agressão. E isso também é um aspecto que é parecido com o que acontece em Jerusalém depois de Pentecostes, da perseguição que vem a ser levada a efeito sobre os discípulos de Jesus naqueles dias. Amém. O terceiro ponto do segundo tópico vai falar sobre curas divinas. Na proporção que veio as perseguições, as lutas, mas também houve também intervenção gloriosa de Deus na vida do seu povo. Deus derramou do seu poder grandiosamente. E aqui no diário de um pioneiro, obra escrita pelo missionário Gunnar Wingren, teve alguns relatos que ele escreveu, que é muito importante, eu marquei aqui alguns pontos importantes para vocês saberem o que Deus realizou de obra naqueles dias. Uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável no lábio. Olha só, um homem paralítico que estava moribundo e não podia mais falar, foi curado
e veio depois para os nossos cultos. Uma criança que estava moribunda também, com uma febre, foi curada. Um homem de idade que sofria de com hérnia, por 9 anos foi curado. E vai aumentando, olha só. E outro homem que havia estado enfermo muitos meses com febre e tinha todo o seu corpo inchado, foi tanto curado como batizado com o Espírito Santo. Ele também recebeu o dom de profecia. Olha só o que Deus realizou naqueles dias. Um homem que viu seu filho morrer, tomou imediatamente nos braços e começou a invocar o nome do Senhor. Imediatamente a criança voltou à vida. É esse Deus a quem nós servimos. Ele cura, ele transforma, ele dá vista a cego, ele cura enfermidades que para a medicina não tem mais jeito. Pessoas que os médicos desenganou, não tem mais jeito, mas a última palavra é sempre de Deus. E vimos aqui o que Deus realizou naqueles dias. Isso foi sinais e prodígios que aconteceu, uma comprovação que foi derramado o poder de Deus, um avivamento sem precedentes. Ele diz aqui, eram os sinais de Deus confirmando a pregação dos nossos pioneiros, a confirmação que Deus agiu com grande poder, irmão Diego. Pois é, irmão Salomão, nunca é demais citar esse versículo bíblico que entra em confronto direto com os cessacionistas. É verdade. Porque o que está escrito, queridos, é que eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Glória a Deus. E pouco antes o próprio Jesus nos ensina. Esses sinais seguirão os que creem. Esse é o evangelho bíblico, queridos, a verdade revelada ao homem ou aos homens. O plano de Deus é o de plenitude do Espírito Santo para a sua igreja. Ora, essa é uma promessa e como somos privilegiados, irmão Salomão, de experimentar esses dias. Dias em que o Senhor disse que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. O efeito disso, queridos, é desfazer as obras do pecado e do diabo, entre elas as consequências físicas. Né? O terceiro tópico da nossa lição, e o último, a expansão do avivamento pentecostal, o modelo centrífugo. O avivamento espiritual fez com que a nossa igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora. Não é um movimento de arrependimento da sociedade que faz com que as igrejas cresçam, mas é um movimento de ação do Espírito Santo dentro das igrejas que impacta a sociedade à sua volta. É isso que quer dizer o nosso comentarista da lição, o pastor Elinaldo Renovato, ao falar nesse modelo centrífugo. Igrejas cheias do Espírito Santo, sob o fervor da presença de Deus, impactam as suas vizinhanças, seus bairros, suas cidades e até um país inteiro. Esse modelo é muito semelhante ao que Jesus estabeleceu. Veja o que está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8. São palavras do próprio Jesus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E esse movimento do centro para as extremidades, tendo Jerusalém como centro de tudo, onde também acontece a descida do Espírito Santo e o Pentecostes. O segundo ponto tem como tema um crescimento acentuado. Ele vai tratar aqui sobre esse crescimento. Ele fala que os pentecostais no Brasil, eles não cresceram buscando as ovelhas em outro aprisco, não, em outra igreja, não. Ele faz um trabalho totalmente diferente e aqui ele vai relatar o motivo por que crescemos tanto.
O primeiro motivo, nós sabemos que é o poder de Deus sendo realizado, sendo pregado, a evangelização. A gente evangeliza, sai de porta em porta, de casa em casa, nas ruas fazemos cruzadas, mas também a gente discipula, a gente cuida, certo? As pessoas vêm para a igreja, aceita Cristo como Salvador, tem uma equipe para cuidar, para ensinar. O discipulado trabalha, porque tem alguém cuidando dele, certo? Nutrindo com o alimento que vem do céu. Por isso aqui que ele fala, então, por meio do Evangelho de Cristo. Então, o alimento que ele vai sendo nutrido dia após dia é Cristo. Nós não pregamos uma denominação, não pregamos um pastor, o nome de fulano, um apóstolo, um bispo, não. A gente pregamos a Cristo. A pregação aqui é cristocêntrica, é Cristo no centro. Então, a gente evangeliza, discipula, e a origem e a fonte disso aí é Cristo. Pregamos o Evangelho de Cristo. E ele fala aqui um dado, segundo o dado do IBGE, em 2010, os evangélicos eram constituídos de aproximadamente 42 milhões de pessoas. Deste número, a esmagadora maioria é de tradição pentecostal. Ele fala que certamente nos próximos anos que fizerem, isso aqui é de 2010, certo? A gente está em 2023. Nos próximos dados que fizerem agora, vai estar muito além disso aí, muito mesmo. Então, tudo isso foi fruto do poderoso avivamento pentecostal que Deus enviou para a nossa nação. Cada homem, cada mulher, pessoas que se estava disponível para pregar esse evangelho, evangelizar, sair pelas ruas, sair por todos os cantos da terra, nas aldeias, certo? Nas cidades. Então, tudo isso aí é fruto de uma pregação, de uma evangelização e também do avivamento de Deus derramado aqui no Brasil. Que temos que continuar a fazer esse trabalho e a pregar o Evangelho a toda a criatura, irmão. Amém. Glória a Deus. E aqui a gente conclui a nossa lição de hoje. Eu quero ler o primeiro parágrafo aqui da conclusão pelo nosso comentarista, que diz assim: antes do avivamento pentecostal em solo brasileiro, o que dominava o cenário religioso era o sistema de doutrina das igrejas históricas, que não admitia o batismo no Espírito Santo com um sinal evidente de falar em novas línguas, bem como o exercício dos dons espirituais. As igrejas históricas tinham uma doutrina que não somente o Espírito Santo, irmão Salomão, mas também havia uma rejeição dos sinais, prodígios e maravilhas, o que é muito difícil de compreender à luz das Escrituras, porque vemos os apóstolos realizando esses sinais e nenhuma indicação de que isso ficaria restrito àqueles dias. Pelo contrário, tanto Jesus, na sua promessa de que esses sinais seguiriam os que creem, quanto Pedro, ao dizer que aquele cumprimento da promessa era para os filhos daqueles e para os que estivessem longe. Não há nenhum indicativo de que qualquer sinal ou prodígio que se revelou nos Atos dos Apóstolos cessaria. Pelo contrário, o conselho bíblico é que sejamos cheios do Espírito Santo. Paulo também diz, não extingais o Espírito Santo. Como aquela chama, que vai nascendo, ao invés de chegar lá para abafar, Paulo está dizendo, não, alimentem a chama, não extingais. E a gente conclui essa lição fazendo esse lembrete. O Espírito Santo é uma maravilhosa promessa concedida ao povo de Deus, redimido e salvo. Nós já aprendemos na lição que salvação e batismo no Espírito Santo são duas coisas independentes, mas o ideal de Deus para a sua igreja é uma igreja cheia do seu Espírito, cumprindo a sua promessa de derramar
o seu Espírito sobre toda a carne. E quem dera, irmão Salomão, que esses sinais continuassem nos seguindo como os nossos pioneiros. O avivamento é desejável, irmãos, mas deve ser buscado com corações sinceros, arrependidos e desejosos da presença maior do Espírito Santo nas nossas vidas e da vida daqueles que nos servem. Amém. Já te convido para a próxima aula, né? Para que você possa estar conosco, nos acompanhar. E não se esqueça, olha, se inscreva no canal. Desde já eu te agradeço em nome de Jesus. E que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus.